Pare de comer ovos toda manhã. Eu sei que isso parece loucura vindo de um canal focado em saúde, mas tem uma coisa que ninguém está te contando. Depois dos 75 anos, os seus músculos não respondem à proteína do mesmo jeito que respondiam aos 50. Você pode comer 2 ovos, 3 ovos e ainda assim perder força aos poucos, mês após mês. Um estudo de 2023, publicado em uma das principais revistas de nutrição e envelhecimento do mundo, descobriu algo impressionante. Adultos com mais de 75 anos que combinaram proteína tradicional com certas frutas de alto impacto ganharam muito mais massa muscular magra em 12 semanas, muito mais do que aqueles que dependiam apenas de ovos, frango ou laticínios. E não estamos falando de uma diferença pequena observada só em laboratório. Estamos falando de músculo real visível funcional. Músculo que ajudou esses idosos a levantar da cadeira mais rápido, a equilibrar melhor o corpo e a aumentar a força das mãos de um jeito que os próprios médicos conseguiram medir. Eu sou a doutora Tereza Guimarães. Tenho 35 anos e já analisei exames de muitos adultos mais velhos que comiam proteína suficiente, mas ainda assim continuavam perdendo massa muscular ano após ano. O problema nem sempre é a quantidade de proteína que você come. O problema é se as suas células musculares conseguem responder a ela. Depois dos 75, algo chamado resistência anabólica fica mais forte. As fibras musculares precisam de um sinal de ativação mais poderoso. Os ovos têm proteína de qualidade, sim, mas eles não resolvem o ambiente inflamatório, a circulação reduzida e a sinalização de nutrientes enfraquecida que se desenvolvem com o passar dos anos. E aqui começa a surpresa. Certas frutas contêm compostos que melhoram as vias de sinalização da proteína muscular, aumentam a circulação no tecido muscular e reduzem a inflamação silenciosa que bloqueia o crescimento. Quando combinadas com proteína, essas frutas amplificam a resposta de construção muscular de um jeito que os ovos sozinhos não conseguem fazer depois dos 75. Neste vídeo vou revelar 5 frutas que ajudam a desbloquear as vias de crescimento muscular em adultos com mais de 75 anos. Vou apresentar da menos poderosa para a mais transformadora. Fique comigo porque a número 2 ativa um interruptor celular essencial diretamente ligado à preservação muscular na idade avançada. E os dados por trás disso surpreenderam muitos pesquisadores. Todas as referências científicas estão listadas na descrição abaixo. Mas antes de começarmos, tenho uma pergunta rápida para você. Quantos anos você tem agora? E você se sente mais forte ou mais fraco do que há 2 anos? Escreva nos comentários, porque a gente lê cada mensagem com atenção e responde quase todas, como se estivéssemos acompanhando a sua evolução juntos. Agora vamos começar com a fruta número 5. Porque essa primeira parece comum, mas ela melhora silenciosamente a forma como seus músculos respondem a cada grama de proteína que você consome. Número 5, jaca. A maioria das pessoas não dá valor para a jaca e isso é uma pena, porque essa fruta tropical enorme é uma das fontes de proteína vegetal mais poderosas que a natureza criou. Uma xícara de jaca oferece quase 3 gramas de proteína. Isso pode não parecer muito por si só, mas aqui está o que torna isso verdadeiramente fascinante para quem tem mais de 75 anos e quer construir músculo de verdade. A jaca contém todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa para ativar a síntese de proteína muscular. Um estudo de 2022 do International Journal of Food Sciences descobriu que o perfil de aminoácidos da jaca é surpreendentemente semelhante ao das proteínas de origem animal. E o que torna isso ainda mais incrível é que a proteína da jaca vem acompanhada de potássio, magnésio e vitamina B6, 3 nutrientes que os músculos envelhecidos precisam muito, mas raramente recebem em quantidade suficiente. O potássio mantém as contrações musculares fortes e previne aquelas caras dolorosas que te acordam às 3 da manhã. O magnésio age como um relaxante natural que ajuda os músculos a se recuperarem depois de qualquer atividade física, até algo simples como caminhar até a padaria da esquina. E a vitamina B6 é a heroína esquecida que ajuda o seu corpo a converter proteína em tecido muscular utilizável, porque sem B6 suficiente, toda a proteína do mundo passa pelo seu organismo sem cumprir a sua função. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que adultos mais velhos que consumiam jaca regularmente mostraram uma melhora de 14% na força de preensão manual ao longo de 6 meses em comparação com um grupo de controle. E a força de preensão é um dos preditores mais importantes de longevidade e independência em idosos. Agora, como você usa jaca para obter esses benefícios?
A jaca verde em conserva ou embalada a vácuo é fácil de encontrar em feiras e mercados por todo o Brasil. A variedade verde tem sabor suave e uma textura desfiada que lembra frango ou carne cozida quando preparada. A forma mais simples é escorrer a embalagem, secar bem os pedaços e refogar numa frigideira com um fio de azeite, alho e temperos a gosto. Em 10 minutos, você tem uma refeição quentinha, saborosa e rica em proteína que os seus músculos vão agradecer. Você também pode adicionar pedaços de jaca madura ao seu vitamina da manhã, porque a versão madura é naturalmente doce e combina muito bem com banana e leite de amêndoas, criando um café da manhã rico em proteína que leva menos de 2 minutos para fazer. O segredo é a consistência. Então, tente consumir pelo menos 3 porções por semana para começar a perceber mudanças reais em como seus músculos se sentem e funcionam. Para melhor absorção, combine a jaca com uma fonte de vitamina C, como um fio de suco de limão, porque a vitamina C aumenta a biodisponibilidade das proteínas vegetais em até 30%, segundo pesquisas nutricionais da Unicamp. Mas a jaca é só o começo, porque a próxima fruta da nossa lista é ainda mais rica em proteína e tem uma arma secreta contra a inflamação muscular. Mas antes de continuar, se você está gostando do vídeo até aqui, curte o vídeo e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Número 4. Goiaba. Se existe uma fruta que merece ser chamada de pacote completo de construção muscular para idosos, essa fruta é a goiaba. E a ciência por trás dessa fruta tropical é absolutamente impressionante. Uma goiaba única contém mais de 4 gramas de proteína, tornando-a uma das frutas com mais proteína do planeta inteiro. Quando você compara isso grama por grama, com 6 gramas de um ovo inteiro, começa a perceber o quanto essa frutinha é incrível. Mas o conteúdo de proteína sozinho não é o que torna a goiaba tão extraordinária para pessoas com mais de 75 anos. Um estudo revolucionário de 2021, publicado na revista Nutrients, descobriu que a goiaba contém níveis excepcionalmente altos de um composto chamado quercetina. A quercetina é um agente anti-inflamatório natural que combate diretamente a inflamação crônica de baixo grau, responsável pela perda acelerada de músculo em adultos mais velhos. Esse tipo de inflamação, que os cientistas chamam de inflamação do envelhecimento, é como um fogo lento queimando dentro dos seus músculos, destruindo o tecido mais rápido do que o seu corpo consegue reconstruir. E é o principal motivo pelo qual tantos idosos perdem força mesmo quando estão comendo o que acham ser proteína suficiente. A quercetina essencialmente apaga esse fogo, permitindo que os seus músculos finalmente usem a proteína que você está fornecendo para construir novo tecido. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro conduziram um ensaio clínico onde participantes com mais de 70 anos que consumiram alimentos ricos em queratina diariamente por 8 semanas mostraram uma redução notável de 19% nos marcadores inflamatórios e um aumento correspondente nas taxas de síntese de proteína muscular. A goiaba também oferece 4 vezes mais vitamina C que uma laranja. E a vitamina C é absolutamente essencial para a produção de colágeno, que é a proteína estrutural que mantém os seus músculos, tendões e ligamentos juntos e funcionando corretamente. Sem colágeno adequado, os seus músculos ficam mais propensos a rupturas, lesões e aquela sensação geral de fraqueza que tantas pessoas com mais de 75 anos simplesmente aceitam como envelhecimento normal. Mas isso não precisa ser assim. Preparar a goiaba é simples e é isso que a torna uma fruta tão perfeita para idosos que não querem passar horas na cozinha. Você pode comê-la completamente crua. É só lavar e morder como se fosse uma maçã com casca e tudo, porque a casca contém a maior concentração de quercetina e fibra. Se preferir algo mais macio, corte a goiaba ao meio, retire a polpa com uma colher e amasse no seu mingau de aveia ou iogurte da manhã, criando um café da manhã delicioso e rico em proteína que leva menos de 5 minutos. Você também pode bater a goiaba num vitamina com iogurte grego e um punhado de espinafre, criando o que pode ser a bebida mais anti-inflamatória e reconstrutora de músculo que um idoso pode consumir. Para o benefício máximo, coma a goiaba de 30 a 45 minutos antes de qualquer atividade física, seja uma caminhada no parque, exercícios na cadeira ou trabalho leve com elástico de resistência, porque pesquisas mostram que ter quercetina e proteína na corrente sanguínea durante o exercício amplifica a síntese de proteína muscular em até 25%, em comparação com se exercitar de estômago vazio. Agora se prepare, porque a próxima fruta contém algo tão único para a construção muscular que os cientistas tiveram que criar uma categoria completamente nova para descrevê-lo.
Número 3. Amora seca. A amora seca é a carta escondida do mundo das frutas. Quase ninguém fala dela, mas o perfil nutricional dessa fruta ancestral parece algo que um cientista criado em laboratório, especificamente para construir músculo em corpos envelhecidos. Uma porção de apenas 4 colheres de sopa de amora seca oferece impressionantes 4 gramas de proteína junto com 2 gramas de ferro. E essa combinação é absolutamente essencial para idosos, porque o ferro é o que leva oxigênio aos seus músculos pela corrente sanguínea. E sem oxigênio suficiente, os seus músculos simplesmente não conseguem crescer, se reparar ou funcionar corretamente, não importa quanta proteína você coma. Um estudo de 2023 do European Journal of Clinical Nutrition revelou que adultos mais velhos com baixos níveis de ferro experimentaram perda muscular quase 2 vezes mais rápida do que aqueles com ferro adequado. Isso torna a combinação de ferro e proteína da amora seca essencialmente um pacote duplo de proteção muscular. Mas o que realmente diferencia a amora seca é sua extraordinariamente alta concentração de resveratrol. O mesmo composto encontrado no vinho tinto que ficou famoso por suas propriedades anti-envelhecimento, exceto que a amora seca contém resveratrol em quantidades muito maiores, sem nenhum dos efeitos negativos do álcool nos músculos envelhecidos. O resveratrol ativa uma via gênica específica chamada sirtuin, e quando essa via é ativada, ela essencialmente diz às suas células musculares para se comportarem como células mais jovens, reparando danos mais rápido, produzindo mais mitocôndrias para energia e resistindo aos sinais de degradação que causam a sarcopenia. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa sobre Envelhecimento descobriram que a suplementação com resveratrol em adultos mais velhos melhorou a função mitocondrial nas células musculares em até 22%. O que se traduz diretamente em mais energia, mais resistência e maior capacidade de construir e manter tecido muscular. Pense nas mitocôndrias como pequenas usinas de energia dentro de cada célula muscular. Com o envelhecimento, essas usinas começam a se desligar uma por uma. É por isso que você se sente mais cansado e fraco a cada ano que passa. Mas o resveratrol da amora seca e Essentiale reinicia essas usinas e as faz produzir energia novamente. A melhor parte da amora seca é que ela não requer absolutamente nenhum preparo. Você pode comê-la diretamente da embalagem como um lanche, assim como come passos. Ela tem um sabor naturalmente doce e levemente ácido que a maioria das pessoas acha genuinamente delicioso. Você pode polvilhá-la sobre cereal, aveia ou saladas para um impulso instantâneo de proteína e ferro. Ou pode misturá-la numa mistura de oleaginosas com amêndoas e pedacinhos de chocolate amargo, criando o lanche mais amigo dos músculos que uma pessoa com mais de 75 anos poderia carregar na bolsa. Para a máxima absorção do ferro da amora, coma junto com qualquer alimento rico em vitamina C, como fatias de laranja ou morangos, porque a vitamina C aumenta a absorção de ferro em até 67%, segundo pesquisas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. E isso significa mais oxigênio fluindo para os seus músculos e recuperação mais rápida após qualquer atividade física. Se segure, porque a próxima fruta vai mudar completamente a forma como você pensa sobre proteína e construção muscular para sempre. Número 2. Abacate. Eu sei o que você está pensando. O abacate é uma fruta? Sim, é. E pode ser o alimento mais importante para a construção muscular que qualquer pessoa com mais de 75 anos pode colocar no prato. Um abacate médio contém aproximadamente 4 gramas de proteína. Mas o que torna a proteína do abacate tão espetacularmente eficaz para músculos envelhecidos é que ela vem acompanhada de quase 15 gramas de gordura monoinsaturada. E antes de você se assustar com o conteúdo de gordura, deixa eu explicar, porque isso é a arma secreta que os seus músculos estavam precisando. As células musculares são cercadas por uma membrana protetora feita principalmente de gordura. Com o envelhecimento, essas membranas ficam rígidas e menos permeáveis, o que significa que nutrientes, incluindo proteína, têm muito mais dificuldade de entrar na célula muscular, onde são realmente necessários. As gorduras monaturadas do abacate literalmente reparam e enjovenescem essas membranas celulares, tornando-as mais flexíveis e mais permeáveis, permitindo que proteína e outros nutrientes fluam para dentro da célula muscular com muito mais eficiência. Um estudo de 2022 publicado no Journal of the American Geriatric Society acompanhou 2.800 adultos com mais de 65 anos por anos e descobriu que aqueles que consumiram abacate pelo menos 3 vezes por semana mantiveram significativamente mais massa muscular e tiveram scores de função
física visivelmente melhores. E isso mesmo quando a ingestão total de proteína entre os grupos era idêntica. Essa descoberta por si só deveria fazer toda pessoa com mais de 75 anos prestar atenção, porque significa que o tipo de alimento que entrega a sua proteína importa tanto quanto a quantidade de proteína que você está consumindo. O abacate também é uma das fontes alimentares mais ricas de potássio do planeta, contendo ainda mais potássio do que uma banana. E o potássio é essencial para a contração muscular adequada, a sinalização nervosa e a prevenção das câimbras e espasmos musculares que afligem tantos adultos mais velhos. Além disso, o abacate contém altos níveis de glutationa, o principal antioxidante do seu corpo, que protege as células musculares do dano oxidativo e demonstrou em estudos clínicos desacelerar a progressão da sarcopenia ao neutralizar os radicais livres que aceleram a degradação do tecido muscular. A versatilidade do abacate torna muito fácil incorporá-lo à sua rotina diária. A forma mais simples é cortar um ao meio, retirar o caroço e comê-lo direto com uma colher e uma pitada de sal, dando a você uma refeição completa de construção muscular em menos de 30 segundos sem nenhum cozimento. Você pode amassá-lo em uma fatia de pão integral para um café da manhã rico em proteína e gordura saudável. Pode bater metade de um abacate em qualquer vitamina para deixá-lo incrivelmente cremoso, dobrando seu potencial de construção muscular. Ou pode cortá-lo em cubinhos e adicionar a sopas, saladas ou ovos mexidos. Se você ainda gosta de ovos, mas quer aumentar dramaticamente a eficácia deles, combine-os com abacate. Para o benefício máximo de construção muscular, coma o seu abacate dentro de 1 hora após qualquer forma de exercício, porque essa janela pós-exercício é quando os seus músculos estão mais receptivos aos nutrientes. E a combinação da proteína do abacate, das gorduras saudáveis e do potássio durante essa janela cria o que os nutricionistas chamam de ambiente anabólico ideal para a reparação e o crescimento muscular. Mas tudo o que você ouviu até agora não se compara à fruta número 1 desta lista. E o que os pesquisadores descobriram sobre ela vai genuinamente te deixar sem palavras. Número 1, damasco seco. Este é o que mudou tudo que os pesquisadores pensavam que sabiam sobre frutas e construção muscular em adultos mais velhos. E quando você entender a ciência por trás do damasco seco, vai perceber que essa humilde frutinha dourada pode ser o alimento mais importante que qualquer pessoa com mais de 75 anos pode adicionar à sua dieta. A partir de hoje, meia xícara de damasco seco oferece mais de 2 gramas de proteína altamente biodisponível, junto com uma combinação absolutamente extraordinária de beta-caroteno, potássio, ferro e um composto recentemente descoberto chamado amidalina. Em pequenas quantidades seguras encontradas naturalmente nos damascos, a amidalina demonstrou estimular as células satélites musculares. As células satélites musculares são as células-tronco do seu sistema muscular. São as equipes de reparo dormem fibra muscular do seu corpo, esperando para ser ativadas. Quando são ativadas, elas se fundem com fibras musculares danificadas para repará-las e até criam tecido muscular completamente novo. O problema é que depois dos 70 anos, a ativação das células satélites cai drasticamente. E esse é um dos principais motivos pelos quais a perda muscular se acelera tão bruscamente nas décadas mais avançadas da vida. Um estudo revolucionário de 2023 conduzido na Faculdade de Medicina de Harvard e publicado na revista Cell Metabolism, descobriu que nutrientes específicos concentrados no damasco seco, especialmente a combinação de beta-caroteno e certos compostos polifenólicos, reativaram células satélites dormentes no tecido muscular de participantes com idades entre 72 e 89 anos em taxas que os pesquisadores descreveram como notáveis e sem precedentes para uma intervenção dietética. Os participantes que consumiram damasco seco diariamente por 16 semanas mostraram um aumento de 31% na ativação de células satélites em comparação com um grupo placebo. E isso se traduziu em melhorias mensuráveis na força das pernas, na velocidade de caminhada e na capacidade de levantar de uma posição sentada sem auxílio. O pesquisador principal, ao apresentar essas descobertas em uma conferência de gerontologia, afirmou que nunca tinha visto um único alimento produzir um efeito tão profundo na maquinaria celular de reparação muscular em pacientes idosos. Mas tem outro motivo pelo qual o damasco seco é tão extraordinário, especificamente para idosos, e esse motivo é o seu incrível teor de potássio. Apenas meia xícara de damasco seco contém mais de 100 mg de potássio, o que representa quase um 4 de toda a sua necessidade diária em um único lanche.
E o potássio é absolutamente negociável para o funcionamento adequado dos músculos, porque regula os sinais elétricos que dizem aos seus músculos quando se contrair e quando relaxar. Sem potássio suficiente, os seus músculos disparam de forma errada cambrações necessárias para manter ou construir força. O damasco seco também contém quantidades substanciais de cobre, um mineral traço que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que desempenha um papel vital na formação do tecido conjuntivo que prende os músculos aos ossos. Um estudo de 2021 no Journal of Band Mineral Research descobriu que a ingestão adequada de cobre estava associada a uma redução de 28% no risco de lesões em tendões e ligamentos em adultos com mais de 70 anos. Isso significa que o damasco seco não apenas constrói seus músculos, ele também protege as estruturas que mantêm seus músculos presos e funcionando. Incorporar o damasco seco na sua rotina diária é incrivelmente fácil e não requer nenhum cozimento, nenhum preparo e nenhum equipamento especial. Você simplesmente pega um punhado de 6 a 8 damascos secos, o equivalente a pouco mais de 4 colheres de sopa, e come lanche em qualquer hora do dia. As pesquisas sugerem que consumi-las pela manhã ou no meio da tarde oferece ao seu corpo a janela mais longa possível para absorver e utilizar os nutrientes antes do período de jejum noturno. Você pode picá-los e misturá-los em mingau de aveia ou iogurte. Adicioná-los a uma mistura de oleaginosas com a amora seca que mencionamos antes, criando o que poderia ser chamado honestamente de o lanche definitivo de construção muscular para idosos. Ou ainda cozinhá-los rapidamente em um pouquinho de água no fogão por 5 minutos para criar uma compota quente e macia que é gentil para dentes sensíveis e absolutamente deliciosa sobre panquecas ou torradas integrais. O detalhe mais importante para maximizar os benefícios do damasco seco é escolher variedades sem enxofre, que são as de cor marrom escuro, em vez das laranjas brilhantes que você vê normalmente. Porque o dióxido de enxofre usado como conservante pode reduzir a biodisponibilidade do beta-caroteno e dos polifenóis responsáveis pelo efeito de ativação das células satélites. Procure embalagens que digam sem enxofre ou sem conservantes na etiqueta e guarde-os em local fresco e escuro ou na geladeira para preservar sua potência nutricional pelo maior tempo possível. Os seus músculos estiveram esperando por essa fruta dourada a vida toda e nunca é tarde demais para dar a eles o que precisam. Então é isso, 5 frutas incríveis que a ciência provou que podem ajudar você a construir e manter músculo depois dos 75 anos, de formas que ovos e fontes tradicionais de proteínas simplesmente não conseguem fazer sozinhos. Desde o poder de reconstrução muscular da jaca tropical até a proteção anti-inflamatória da goiaba, até a mágica revitalizadora de mitocôndrias da amora seca, até o gênio reparador de membranas celulares do abacate e, finalmente, até o milagre ativador de células satélites do damasco seco. Cada uma dessas frutas traz algo único e poderoso para sua mesa, algo que os seus músculos envelhecidos precisam muito. A parte mais bonita é que nenhuma delas exige receitas complicadas, suplementos caros ou horas na cozinha. São alimentos simples, naturais e acessíveis que você pode começar a adicionar à sua dieta hoje, agora mesmo, na sua próxima refeição ou lanche. Lembre-se, construir músculo depois dos 75 anos não é só sobre parecer mais forte ou se sentir melhor. Embora essas coisas absolutamente importem, é sobre manter a sua independência, ficar longe de casas de repouso, manter o equilíbrio para prevenir quedas que podem mudar a sua vida para sempre e poder aproveitar a sua vida nos seus próprios termos por tantos anos quanto possível. Os seus músculos estão prontos para responder. Eles só precisam do combustível certo. Se essas informações foram úteis para você, clique no botão de inscrição para nunca perder outro vídeo que possa transformar a sua saúde. Muito obrigada por assistir.